Bem-vindo ao Piscinecast. Eu sou o professor Leandro Piscine e esse é um podcast para quem quer vencer nos estudos, no trabalho e na vida. Eu separei aqui 5 maneiras de vencer a si mesmo para você conquistar mais resultados. Seja resultados nos estudos, na carreira ou na sua vida. São 5 maneiras que eu selecionei, e são maneiras que eu selecionei assim, muito filosóficas, como eu tenho dito aqui. Assim, o que eu quero dizer com questões filosóficas? É difícil eu mensurar para vocês ou pegar uma base psicológica para isso. Mas é mais um conhecimento, mais uma vivência, tá? Essas maneiras que eu vou apresentar para você é mais uma vivência minha do que algo realmente baseado em pesquisas. Porque quando se fala em vencer a si mesmo, é difícil você ter uma base científica para comprovar tudo. Porque como eu sempre tenho falado, a vida é muito dinâmica. E por mais que eu sempre apresente para vocês métodos, dicas, formas, técnicas, é só quando você aplica na vida real que você consegue verificar o que funciona e o que não funciona. Algumas dicas vão funcionar muito bem para algumas pessoas, outras não vão funcionar tão bem. E aí vem a questão da adaptação. Você tem que estar sempre adaptando as coisas para a sua rotina. Alguém apresenta um método para você, alguém apresenta uma fórmula para você, você tem que entender como é a sua rotina para aplicar ela no seu dia a dia. Mas eu separei as 5 melhores formas para você conseguir vencer a si mesmo e ter mais resultados. Vamos lá, tá? Vamos lá. A primeira forma para você vencer a si mesmo e ter mais resultados é conhecer a si mesmo. Coisa simples, né? Conhecer a si mesmo. Eu tinha que começar com essa forma. Por que isso? Porque não tem como você vencer a si mesmo se você não conhece os seus próprios inimigos. Não tem como você vencer a si mesmo se você não encontrar o que está fazendo você se sabotar. E isso é uma construção para a vida. Eu não estou falando aqui, e eu quero deixar bem claro isso, eu não estou falando aqui de dicas que você vai aplicar para amanhã. Você vai começar amanhã, mas é para a sua vida. Todas as vezes você tem que se pegar nessa reflexão. O que está fazendo eu me sabotar? O que está fazendo eu não ter os resultados que eu estou buscando? E esse conhecer a si mesmo é isso. E eu acredito que o conhecer a si mesmo, ele ultrapassa a questão psicológica. E conhecer a si mesmo, ele ultrapassa a questão biológica. Porque você pode olhar para o seu corpo e falar, pô, professor, eu conheço o meu corpo, eu vejo no espelho, eu sei que eu tenho aqui os meus 5 dedos, eu tenho aqui o meu cabelo, tá, isso é você, o seu eu biológico, ok? Aí você vai falar, não, professor, mas eu conheço a minha mente, eu sou uma pessoa egocêntrica, eu sou uma pessoa, tá, você entende? Isso é sua mente, mas aí tem um outro eu que está além de tudo isso, e é esse que você precisa conhecer. É esse que você precisa conhecer, porque é aí que está a base de tudo que você precisa vencer. Todos os seus defeitos. Porque hoje o que está impedindo você de conquistar os seus resultados tem a ver com hábitos ruins que você cultivou na sua vida. Talvez de maneira inconsciente. Eu não estou culpando você, não é culpa sua. Não estou falando isso. Não estou falando que você está assim porque é culpa sua e não vai ter como resolver. Não estou falando que é isso. Porque na vida, ninguém sabe... Tudo bem, não vou dizer ninguém, mas a grande maioria das pessoas não nascem com um controle total ao ponto de entender, não, isso é um hábito ruim e eu não posso cultivar esse hábito ruim. Não, as coisas vão acontecendo. Quando você vê, o hábito ruim já está lá. Entendeu? Já está na sua vida. Pum! Apareceu para você. Como que você resolve esse hábito ruim, sendo que você nem sabe como ele começou? Entendeu? E aí o conhecer a si mesmo está dentro disso. Você identificar as suas falhas. Você olhar para si mesmo e você tem que ter muita coragem de olhar para si mesmo e falar, eu sou uma pessoa egocêntrica. Eu sou uma pessoa que mente para os outros. Ou mesmo coisas
mais simples, né? Eu tô exagerando um pouco aqui, mas você olhar para si mesmo e falar, eu sou uma pessoa preguiçosa. Eu sou uma pessoa que eu tenho preguiça e eu preciso vencer isso. Você tem que ser... Eu acho que você tem que ser honesto consigo mesmo. Você não precisa ser honesto comigo, Leandro. Entendeu? Ou com as pessoas à sua volta. Tá, precisa. Mas eu não estou exigindo isso. Eu acredito que você tem que ser honesto consigo mesmo e encarar os seus defeitos. Os defeitos que você tem. O que você faz de errado. É uma luta interna. Por isso que eu estou falando que vencer é uma questão mais filosófica. Porque é uma luta para a vida. Você não aceita. Ninguém aceita. Ninguém olha assim e fala, não, eu não sou preguiçoso. Entendeu? Você tem que ter coragem de falar, sim, eu sou preguiçoso. Eu sou mentiroso. Eu minto para as pessoas. Você entende? E algumas vezes a gente camufla isso. A gente tenta camuflar, a gente tenta se esconder. É por isso que as pessoas sempre que entram em contato, e uma recomendação minha, particular para as pessoas, professor, eu estou passando por alguns problemas e tal, eu sempre recomendo, façam uma terapia. Procure um psicólogo, procure um terapeuta. Se você é uma pessoa que é uma pessoa mais espiritual, procure uma orientação espiritual, não tem problema com isso. Não se sinta envergonhado por isso. É importante. Mas entenda que você nunca vai poder jogar para o outro algo que você precisa fazer. Você pode fazer a terapia, você pode receber uma orientação espiritual, mas acima de tudo, você uma hora vai ter que confrontar consigo mesmo. E você precisa estar preparado para fazer isso. Sempre. Todas as vezes. Senão você vai se perder. O conhecer a si mesmo é isso. É diário. Esse vencer a si mesmo que eu coloquei aqui não é uma coisa definitiva. É uma coisa contínua. É vencer a si mesmo todas as vezes. Mas começa com conhecer a si mesmo. Ok? Você vai chegar, professor, eu entendi o que você quis dizer, mas eu queria alguma coisa prática. Como eu consigo vencer? Como eu consigo conhecer a mim mesmo? Eu acredito que uma das melhores maneiras de você fazer isso, tem alguns mecanismos, né? Tem alguns mecanismos psicológicos que você pode fazer, tem alguns testes, tem aqueles testes NJFP, umas coisas assim, já serve para você traçar um pouco. Nada é definitivo, ok? Nada é definitivo. Como eu disse, mecanismos externos dificilmente vão conseguir analisar você de maneira perfeita, mas já serve para dar uma pista. Eu fiz uma vez esse teste, eu me esqueci o nome do teste, desculpa pessoal, tá? Mas esse teste do NJFP aí e tal, que aparece o perfil psicológico, já é uma pista para você se conhecer. Existem outros testes também, tá? Tem testes de aprendizagem, tem testes de perfil cerebral, tem testes de perfil psicológico, teste de perfil do trabalho. Procure algum desses testes que eles ajudam você a ter uma ideia de como você é. Outra maneira que eu gosto de fazer é escrevendo. Eu acredito que você tem que colocar numa folha. Né? Você faz um traçado na folha e você coloca ali meus defeitos e minhas qualidades. Tudo bem, você talvez não coloque todos os defeitos, talvez você não coloque todas as qualidades, porque é difícil a gente conseguir essa análise 100% verdadeira. Mas já começa a elencar. Você já começa a colocar o seu cérebro para concentrar-se em si mesmo. Ok? Então, acredito que aqui 2 dicas práticas para você começar a conhecer a si mesmo. Qual que é a segunda maneira de vencer a si mesmo? É aprender com os erros. Você tem que aprender com os erros. Essa é a maneira básica, aprender com os erros. E tem a maneira que eu considero a maneira suprema, que é a maneira melhor, que é aprender com os erros dos outros. Eu sou uma pessoa extremamente observadora. Sou extremamente observador. E eu sou uma pessoa que procuro aprender com os erros dos outros. Eu estou falando isso para você, eu sei que muitas pessoas não conseguem fazer isso. Tem pessoas que eu vou falar aqui no sentido de teimosia, mas não no sentido pejorativo, né? Mas o teimoso é aquele de insistir. Tem pessoas teimosas que insistem até que elas cometem os erros. O problema é quando você comete o erro e não aprende com o seu erro. O problema é quando você comete o erro e você insiste achando que vai mudar alguma coisa. Sabe? Mesma coisa assim,
Poxa, eu bato aquela porta todas as vezes, ela faz o barulho. Eu não quero mais que ela faça barulho, mas eu tô batendo ela todas as vezes. Eu tô batendo, tô jogando a porta. Eu não quero mais que essa porta faça barulho. Como se viesse alguma coisa do céu e colocasse ali uma almofadinha. Não, pronto, Leandro, resolvi o seu problema. Não funciona assim. Você precisa aprender a ter controle das suas ações. E o primeiro passo é reconhecer quando você erra. As coisas que você faz de errado. Seja errado para si mesmo, seja errado para os outros, seja errado na sua vida de maneira geral. Você é uma pessoa que pensa sobre os seus erros? E quando você pensa sobre os seus erros, você tem coragem, e aí é a coragem mais uma vez aqui, coragem de assumir que errou e coragem para fazer diferente? Porque reconhecer os erros está muito perto do ego, tá? Falando do ego, acho que no sentido freudiano, eu acredito, tá? Prometi mais uma vez não incluir essas coisas, mas é só para deixar claro. O ego nesse sentido de que você se achar o melhor, de você achar que é o centro de tudo. Então, quando você tem um ego muito grande, você dificilmente reconhece os seus erros. Quando você tem um ego muito grande, você se torna uma pessoa teimosa, não mais persistente para algo bom, mas teimoso no sentido de você ficar insistindo no erro na esperança de que vai dar tudo certo. Para você chegar no final e falar, eu falei que estava certo, vocês estavam todos errados. Para que isso? Você entende? O que você ganha com isso, no final das contas? Você perde pessoas, você perde tempo, você perde vida. Você entendeu? Você precisa ter coragem para quebrar isso. E é uma identificação que a gente faz. Nós nos identificamos com o ego. Olha, eu quero ser o melhor, eu quero ser... Você entende? Que eu também não estou falando aqui que é ruim, não estou falando nada disso. Estou provocando uma reflexão. Você precisa entender que quando você não aprende com seus erros, você não conquista os resultados que você deseja. Quando você não aprende com seus erros, você não conquista os resultados que você deseja. Você permanece no erro. E se você for uma pessoa observadora, você aprende com os erros dos outros. Você olha e fala assim, olha lá o que aconteceu. Eu sei que alguém vai olhar isso e vai falar o seguinte, professor, mas não tem como fazer, porque as variáveis mudam. O que aconteceu com o fulano pode não acontecer com você. Eu entendi, mas nem sempre vale a pena o risco. Né? Eu vou dar um exemplo extremamente banal. A pessoa acha que vai conseguir pular um buraco e cai no buraco. Eu vou pular aquele buraco ali e vou conseguir passar para o outro lado. Não vai, cai, pum. Entendeu? Se não tiver sentido para mim, eu não vou pular naquele buraco. Para quê? Só para dizer que, não, eu estava certo, ele não conseguiu, eu consegui. Aí é uma questão de avaliar os riscos. Se vale a pena você fazer o que a outra pessoa fez. Entendeu? E é constante isso. Constante. Todas as vezes você precisa fazer. Então, como que você faz para aprender com seus erros? Como de maneira prática, professor, eu consigo reconhecer os meus erros? Eu acho que o primeiro ponto é você identificar onde você está hoje e colocar no papel. Eu uso muito o recurso do papel porque o papel torna tangível aquilo que está na sua mente. Escrever no papel, por que as coisas não estão dando certo para você hoje? E coloca ali, tudo que pode estar errado. Aí você pode colocar, as pessoas brigam comigo, mas uma hora vai sair alguma coisa do tipo... Eu continuo fazendo errado, eu continuo não me dedicando, eu continuo não fazendo isso. Isso é um erro. E é isso que você tem que cortar. Começa nesse ponto. Ok? Então, a segunda dica é aprender com seus erros. E no modo supremo, aprender com os erros dos outros. Olhar pela observação, você aprender que aquilo não deve ser feito. Ok? E vale uma reflexão aí. Vale uma reflexão, porque você tem que medir os riscos. Terceira forma para você vencer a si mesmo. Você tem que competir consigo mesmo. Você não tem que competir com os outros. A competição é algo bom. É algo bom. Eu vou falar para você que eu não sou uma pessoa extremamente competitiva com os outros. Eu não tô nem aí. Olha, o cara vai ganhar de você. Eu não tô nem aí. Na maioria das vezes. Tá? Não vou falar que é 100%. Mas quando eu tô consciente,
tá, assim, se eu tô meio inconsciente, assim, meio viajando na maionese, eu entro nessa noia da competição. Mas tem uma coisa que eu sou muito preocupado, que é a competição comigo mesmo. Eu quero fazer o melhor, não pelos outros, mas por mim. Por aquilo que eu considero bom, por aquilo que eu considero bom para minha vida, valioso. Eu quero fazer o melhor para mim mesmo. Existe essa questão da exigência. Exigência, sabe? O perfeccionismo. E tem que tomar muito cuidado com isso para você não acabar gerando uma paranoia do tipo, nossa, tem que acontecer tudo perfeito, senão não... Você tem que ter um equilíbrio. É só na vida para você encontrar esse equilíbrio. Você tem que encontrar esse equilíbrio, porque senão você fica paralisado. Dá um exemplo aqui para vocês do meu canal. Meu canal começou uns vídeos com a câmera diferente, eu tinha uma câmera diferente e tal. E aí eu sou do tipo assim, faço o melhor com o que eu tenho e vou. Fica um pouquinho uma pulga na orelha assim do tipo, nossa, eu precisava de uma câmera melhor. Lógico que fica, mas eu tenho que cortar isso porque senão eu fico parado. Entendeu? Mas eu faço o melhor com o que eu tenho. Eu não pego porcaria. Ah, não, eu já tenho aqui tudo ruim, então eu vou deixar de qualquer jeito. Não funciona assim comigo. Mas se eu posso melhorar, eu melhoro. Então vocês viram que eu coloco um microfone desse para um som ficar melhor, a minha câmera fica melhor. Aqui vocês estão vendo uma live com uma qualidade em HD. Eu coloco uma iluminação para ficar melhor aqui o meu ambiente. Então são coisas que eu vou fazendo por mim. Não é porque eu olhei do outro, eu estou competindo. Olha, eu tenho o canal do fulano e eu quero ficar melhor que ele. Eu não estou nem aí pro canal do fulano. Se você assiste o canal do ciclano, eu não estou nem aí para isso. Eu estou preocupado com o que eu acho que é bom e que eu acho que as pessoas vão gostar. Você entende? Essa competição é comigo mesmo. E para que eu consiga competir comigo mesmo, eu tenho que conhecer a mim mesmo. E aí volto naquela dica número 1. Eu tenho que conhecer a mim mesmo para saber assim, o que é bom para mim, o que é legal, o que eu acho bom para que eu me fortaleça. Porque quando você cria a competição consigo mesmo, tá? Sem paranoia, na tranquilidade. Quando você cria isso, você passa a não se preocupar com os outros. Porque se você se preocupa só em competir com os outros, o que acontece? Você passa a deixar de ter o foco no resultado para seu foco ser o outro. Eu quero ferrar o outro, eu quero que o outro se dê mal, eu quero ser melhor que o outro. E é isso que eu não quero que aconteça. Eu quero que você pense em competir consigo mesmo para que você se torne uma pessoa melhor. A cada dia. A cada dia. A cada dia. É uma questão de disciplina também. Você tem que ser disciplinado nesse ponto. Ok? Tá? Essa foi a nossa terceira dica. A quarta dica para você conseguir, a quarta maneira, aliás, para você vencer a si mesmo e ter mais resultados é antecipar os seus desafios. Eu sou uma pessoa que penso muito à frente. Em alguns aspectos, isso me atrapalha demais. Isso me atrapalha muito. Porque eu deixo de viver o que é para viver no presente para ficar preocupado com o futuro. Fico muito preocupado com isso. Então eu tenho que me cortar. Então, olha aqui mais uma vez, o conhecer a si mesmo. É trazer a minha mente de volta para me focalizar no que realmente importa, que é o presente. Que é isso que importa. Mas você tem que ter um pouco de antecipação dos desafios. Você tem que olhar para frente e falar, olha, pode acontecer isso. Por que eu estou falando isso para você? Porque se você não antecipa os desafios, quando chega o desafio, você tem que lidar com ele na hora. E quando você lida com as coisas na hora, você tem fatores emocionais, você tem fatores biológicos, um monte de coisa que influencia a sua decisão. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo, aqueles nossos exemplos bobos, mas práticos e que eu acho que vai deixar claro para todos aqui. Digamos que você resolva, olha, eu preciso procurar emprego. Preciso procurar emprego. Vou procurar emprego. E aí você fala assim, não, eu vou a pé. Mas você não pensa nas coisas do tipo assim, e se tiver muito sol, e se eu chegar suado, e se chover, e toda aquela coisa arada lá. Então você não se preocupa com isso. Quando acontece o desafio, por exemplo, você sai de casa, tá no meio do caminho e começa a chover, o que acontece? Você fica paradinho lá embaixo de alguma coisa, você já desiste. Porque aí vem a questão emocional. Que droga, não era para dar certo, o cosmos, o universo está conspirando contra mim. E aí você desiste. Quando você se antecipa, você fala assim, não, beleza,
Se chover, eu tenho um plano B. Se ficar muito sol, eu tenho um plano D. Se eu chegar suado, eu vou levar uma camisa aqui meio passadinha e eu me troco no banheiro na hora lá. Você entende? Você antecipando os desafios, você fica mais calmo. Você fica mais tranquilo para lidar com eles. Tem um livro, Os Segredos de um Astronauta para uma Vida Melhor. Eu acredito que é esse o título. Tá bom? Ele é de um astronauta que ficou muito famoso no YouTube. Ele cantou aquela música do... Ele cantou a música do David Bowie, né? A música do David Bowie que eu me esqueci. Então, me esqueci o nome da música. Daqui a pouco eu retorno, eu me lembro do nome da música. Mas esse livro é muito interessante porque ele fala dessa questão da antecipação. E como os astronautas precisam antecipar tudo, cara. Eles precisam... Cara, eles estão, tipo assim, muito à frente para antecipar todos os possíveis problemas. Porque quando eles vão para o espaço, você não conta com mais nada. Você tem que antecipar todos os problemas. E o quanto isso é importante. E o quanto ele fala, o quanto isso foi útil para que ele conseguisse se tornar um astronauta, que era o objetivo dele. O tempo inteiro era o objetivo dele. E ele fala muito de preparação nesse livro. É o Guia de um Astronauta para uma Vida Melhor, se eu não me engano. Ok? Eu vou deixar o link lá no site estudareaprender.com depois, junto com o nosso resumo da nossa live, eu vou deixar o link lá. E nesse livro, ele fala muito disso. E eu acredito que antecipar os desafios é uma chave para vencer a si mesmo. Porque quando você antecipa os desafios, você pode se preparar para não ficar muito nervoso na hora. Tudo bem, você vai falar o seguinte agora, professor Piscine, onde você pensa que você está? A vida é muito maior que isso, não podemos prever todos os desafios. Eu concordo com você, mas isso não impede você de prever o básico que você pode. Pode acontecer uma coisa na hora? Pode, mas quando você cria a mentalidade de se preparar, você consegue lidar melhor com os desafios que acontecem no momento. É uma questão de reflexo. O reflexo que você cria para poder resolver os problemas. Certo? E a quarta e última maneira de vencer a si mesmo. Vocês talvez fiquem bravos comigo com essa minha quarta maneira de vencer a si mesmo, né? Mas como eu disse, essa é um vídeo mais filosófico meio prático, e eu vou ser bem prático nessa maneira de vencer a si mesmo, que é ter fé. Fé em si mesmo, né? Fé em si mesmo. Eu não estou falando aqui em persistência, eu estou falando, acredito que no sentido de fé mesmo, de você acreditar em si mesmo, de você acreditar no seu potencial. Porque como você vence a si mesmo se você não se acha uma pessoa capaz? Como você vence a si mesmo se você não acredita que é capaz de conquistar o que você deseja? Você precisa ter fé em si mesmo para que você vença os desafios diários. Senão você fica parado. Senão você vai agir como aquelas pessoas que veem um desafio e falam assim, eu não consigo lidar com isso. Eu não consigo mudar. Tem uma pessoa que eu atendi num dos meus processos de coaching, a gente sempre falava, a gente brigava, né? Ela falava assim, professor, não, Leandro, eu sou difícil. Eu falava, você é difícil? Ela, não, eu vou melhorar e tal. Eu sei, as palavras, tá, é só uma palavra, mas isso, a gente acaba se identificando com isso, entendeu? Você acaba se identificando como sendo uma pessoa não capaz. E eu quero que você quebre isso. Vem da confiança. Você tem que confiar em si mesmo. Você tem que ter fé em si mesmo. Por que eu estou falando... Por que eu não estou falando em confiança e eu estou falando em fé? Porque a fé é você acreditar quase que no impossível, né? E eu tô tentando não usar um sentido tão religioso nesse vídeo, tá? Mas assim, é nesse acreditar que você é capaz. É nesse acreditar que você pode se desenvolver. Mesmo que hoje, na sua vida, você olha assim e fala, professor, mas como? Olha, minha vida tá complicada, tô quebrado, eu tenho problema nos meus relacionamentos, tenho problema financeiro, eu tenho problema que eu tenho preguiça, eu fico o dia inteiro deitado. Mas você tem que ter essa fé. Como que você vai reerguer? Como que você vai vencer se você não tiver fé em si mesmo? Entendeu? Como que você vai fazer isso? No mínimo você tem que acreditar para poder sair. No mínimo você tem que olhar e falar assim, eu tenho aqui dentro uma capacidade para poder vencer.
Como eu disse para vocês, como eu vou transformar isso em algo prático? É algo que está dentro de você. Eu só posso falar, eu só posso explicar, eu só posso tentar motivar você através das minhas palavras, mas no final das contas, é você quem decide. No final de tudo, é você quem vai decidir se tem fé ou não. Eu sempre vou torcer para que você opte por ter fé em si mesmo, por acreditar, por se esforçar. Porque se a gente chegar num determinado ponto e falar que não tem como mudar porque o país está difícil, porque a economia está difícil, porque a minha vida está difícil, porque as pessoas à minha volta estão difíceis, então a gente vai cair num determinismo do tipo, olha, você não pode mudar. Entendeu? E aí, o que a gente está fazendo aqui? Nada, então. Então, essa minha live não presta para nada, o que eu estou falando não presta para nada, e eu não posso acreditar nisso. Porque eu acredito no poder do indivíduo. Acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. Mesmo que tudo em volta esteja muito difícil, eu acredito no poder individual de cada pessoa. É uma crença pessoal. Você pode agora, nesse exato momento, falar assim, professor, eu não acredito nisso. Ok. Eu não posso convencer você, e nem quero convencer você disso. Eu quero tentar te inspirar a acreditar nisso. É o que eu posso fazer. Mas te forçar algo para depois você chegar e falar assim, pô, aquele professor Piscini, ele só me enganou, porque não existe... Eu não posso. O que eu quero é que você veja, né? Crie na sua... Esse visualizar é visualizar com a sua mente o potencial que você tem. E aí é com você. E aí é com você. Essa minha quinta e última forma de vencer a si mesmo é mais uma palavra amiga que eu tenho para você. Você ter fé em si mesmo. E forçar isso. Sabe? Acreditar. E aí você vai usar os mecanismos que você quiser usar. Entendeu? Se você quiser ver vídeos motivacionais, se você quiser ir se você quiser ir na sua igreja, se você quiser ir naquilo que você acredita, se você não é ateu, você quiser, sei lá, repetir palavras para si mesmo, como um mantra, enfim, você vai usar os mecanismos. Mas eu recomendo que você use alguma coisa. Use alguma coisa para te ajudar nisso. Porque muitas vezes a gente precisa disso para poder voltar a ter fé em si mesmo. Esse podcast chega até você com o suporte do Método 5 Estudar e Passar. O Método 5 Estudar e Passar é um curso desenvolvido por mim, professor Piscini, para ajudar você a passar em qualquer prova em menos tempo. São 5 módulos práticos e rápidos para ajudar você a desenvolver a sua aprendizagem e ter muito mais resultados. Quero lembrar também que este podcast, de onde veio ele, existem muitos outros. Então aproveite que está aqui, já faça uma maratona nos nossos programas e se você já escutou todos, todas as semanas tem podcast novo aqui. Quero agradecer que você tenha escutado até o final e até o próximo podcast.